Essa foi a estratégia que eu mais lucrei no mercado americano. Eu vou te mostrar como funciona essa estratégia do Candle Fantasma. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, liga as notificações, dá like e bora para o conteúdo. Vamos lá então, olha só, primeiro para você entender o contexto aqui, como que funciona essa estratégia, é preciso que eu primeiro te mostre uma coisa aqui para você entender sobre o Candle. Toda vez que a gente, para essa estratégia ela ser formada, eu preciso de um candle, né, que apareça antes. Então, por exemplo, a gente tem o mercado ele sai de um ponto, né? O mercado ele sai de um ponto, depois ele vai para outro ponto, depois ele lateraliza aqui, depois ele vai para outro ponto. Então o mercado ele anda dessa forma, tá? Então toda vez que ele dá uma pancada e sai de um ponto para o outro, chega nesse ponto aqui, geralmente nesse ponto vai formar um POC, né? A gente chama de POC, que é uma região onde tem mais, onde foi mais negociado naquele momento, naquele período. Então, por exemplo, aqui geralmente tem um POC, né? Aqui formou um POC em um determinado momento. Aqui também formou um POC. Aqui, geralmente no meio dessa região, é onde é mais negociado ali naquele período, né? Que está fazendo, medindo, né? O POC, essa ferramenta POC, ela mede um determinado período. Então, pode ser um lugar onde negociou mais no dia, um lugar onde negociou mais em 15 minutos, enfim. Como que a gente identifica esses pontos mais negociados? Geralmente a gente vai ver uma lateralização. O mercado ele andou e de repente você olha para o gráfico e vê ele batendo num ponto a outro, batendo num ponto a outro. Isso aqui está formando o que aqui? Está formando um POC, está formando uma região que está sendo muito negociada, né? E pode ser que um momento vai formar um POC ali do dia, né? Às vezes pode ser o momento que mais negociou no dia naquela determinada região do gráfico. Então, sabendo disso, né? Geralmente, o que acontece? A gente tem aqui uma lateralização, né? Mercado lateral aqui nesse ponto. E de repente você vê um candle formando, estourando. A gente geralmente chama esse candle de candle fantasma ou candle explosivo. Candle fantasma não, candle explosivo ou candle de força também. Pode ser chamado candle de força, que é aquele candle que é forte. Então geralmente forte, grande, né? Tem um corpo grande e geralmente ele rompe essa região, né? Então quando ele rompe essa região, né, ele é maior que os outros, porque geralmente os candles aqui de dentro são pequenininhos, né? Tá todos pequenininhos aqui, ó, indo, voltando, todos pequenos, e de repente forma um candle grande, maior que esses candles aqui da lateralização. Então a gente pode considerar esse candle como um candle, né, explosivo ou, né, um candle de força, como muitos chamam aí no mercado. Então toda vez que esse candle de força é formado, geralmente ele vai dar a continuidade. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê no gráfico essa lateralização sendo rompida, você vai ver uma movimentação assim, ó, rompeu, aí geralmente ele volta para testar, ou quando está muito forte o rompimento, quando você vê lá o volume muito forte, né, ali, o que acontece? Geralmente você vai ver que ele não vai voltar tanto, né? O mercado ele vai dar uma voltadinha aqui, depois ele pumba, estoura e vai para outra região, tá? Então assim, quando tem esse momento, a gente chama esse candle de candle fantasma, né? Quando tem o momento do pivô de continuação, porque aqui é uma continuação para alta. Então aqui o mercado fez isso e aí pumba, continua para alta. Então aqui é uma continuação
do movimentação de alta. Então, geralmente eu chamo o candle aqui de candle fantasma. E aí, toda vez que esse candle, né, ele faz essa movimentação, ele dá a continuação. Então, o que a gente tem que entender? Que dentro dos candles, eu creio que muita gente que está aqui vendo, né, não sabe disso aqui que eu vou te passar rapidinho, tá? Vou pegar aqui tem uma outra plataforma aqui que eu faço swing trade, que está até aberto aqui, ó. Essa plataforma, no NinjaTrade eu não consigo ver isso, mas nessa plataforma aqui eu consigo. Eu consigo ver aqui, ó, parar em cima aqui, ó, o cursor. Olha lá, olha que legal. Ali naquela janelinha você vai ver a movimentação que tem dentro desse candle, tá? Esse candle aí é um candle doji e geralmente o candle fantasma é um candle doji após uma barra de força ou um candle explosivo, tá? Então aqui no caso você vê ali a movimentação, olha só, você olhando dentro daquela janelinha, você vai ver o primeiro candle ali, ele está mostrando um gráfico dentro do candle. Então todo candle tem um gráfico dentro, né, para você entender isso. Então, ele tem uma movimentação, tem um histórico. Então ali eu estou vendo o que? Eu estou vendo a movimentação dentro do candle. Primeiro formou aquele candle pequenininho, depois formou o outro doji maior, depois o outro, depois deu um candle para cima, fez a máxima lá, voltou de novo no corpo. Então a gente nota que tem um histórico dentro do candle. Pode ver, ó, qualquer outro candle você vai ver, ó, esse aqui, ó, vamos ver o histórico dele. Olha lá, ele saiu lá de cima, ele fez a mínima lá em cima, aliás, a máxima, né? Abertura, junto da máxima, tá vendo que ele já abriu caindo lá em cima, desceu. Aqui embaixo ele ficou um pouco lateral ali embaixo, tá vendo? Ele ficou balançando ali embaixo. Então aqui eu consigo ver a movimentação, olha só. Ó, esse candle aqui, ó, abriu, foi para cima, né? E aí ele deu a lateralização lá em cima. Então a gente consegue ver os históricos, né? Olha esse aqui, ó, vamos ver como é que aconteceu aqui, ó. Ele saiu lá de baixo, fez um doji ali, deu a máxima, depois voltou lá embaixo novamente, subiu e formou o corpo e acabou fechando ali. Então tem o histórico aqui. Então todo candle, aqui no Ninja, eu não consegui achar uma ferramenta dessa, que a gente consegue observar isso daqui dentro dessa plataforma NinjaTrader. Mas todo candle tem um histórico e a gente já sabe mais ou menos como é que é esse histórico. Então se a gente pegar aqui um candle, por exemplo, ó, vamos ver aqui, a gente consegue imaginar, né, o histórico do candle. Então, por exemplo, se eu pegar um candle aqui, ó, se eu pegar um candle, um doji, vou pegar um doji de alta, né, um positivo aqui, tá? Dojizinho de alta. Se eu pegar esse doji aqui, eu posso entender que a movimentação foi assim, ó. Como ele é positivo, então eu posso entender isso daqui, ó. Saiu aqui, abriu positivo, saiu aqui, foi lá na máxima, foi lá na mínima, voltou e fechou aqui em cima, tá? Ele fechou positivo. Então eu posso fazer um histórico e um gráfico, né? Mais ou menos assim, mais ou menos para a gente entender que essa movimentação foi mais ou menos essa. Foi lá em cima, foi lá embaixo, depois fechou aqui. Então ele abriu aqui, fechou aqui, fez a máxima e fez a mínima. Beleza. Então sabendo disso, eu entendo que o candle fantasma nada mais é de que um pivô ou de alta ou de baixa. Ele dá a continuação. Então olha só. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui embaixo eu tenho uma região de lateralização, tá? Aí de repente formou um candle de força, um candle explosivo de alta, formou esse candle, beleza? Qual que é a informação que eu tenho aqui nesse candle? Eu tenho a seguinte informação. Dentro desse candle, né, o candle abriu,
posso dizer que ele foi lá, fez a máxima, fez a mínima e fechou aqui, tá? Então ele abriu aqui embaixo, fez máxima, fez mínima e fechou aqui. Posso dizer isso, tá? Não sei o que aconteceu aqui dentro, mas não deixa de ser um candle que está em tendência de alta. A gente sabe disso. Então tem uma tendência, tem um gráfico dentro dele lá, tem um gráfico assim, dentro do candle, tá? Então tem uma tendência de alta dentro do candle. Então, beleza. Próximo candle, o que vai acontecer? Eu preciso da continuação. Preciso que ele faça essa puxada, que faz a retração, porque a gente sabe que o mercado ele anda em ondas, como diz aí já a teoria de Dow, tá? Ele anda em ondas, ele vem rompendo topos ascendentes, tal. Então, o que acontece? Aqui foi um fundo que ele deixou e um topo aqui, fechou aqui no meio do caminho. Agora eu preciso da continuidade, eu preciso de um candle que faça isso e dê o quê? A continuidade do movimento. Nem que ele faça isso, né? Mas que ele dê a continuidade. Que depois daqui ele vai continuar assim, não é isso? Então o que acontece? O candle doji, o próximo, que a gente pode chamar o candle fantasma, ele vai abrir aqui um dojizinho aqui, dessa forma aqui, ó. Então nada mais é do que o candle, o gráfico aqui dentro do candle abriu aqui, puxou para baixo, ó a puxada. Foi lá em cima, voltou e fechou aqui. Fechou aonde? Fechou um pouquinho mais alto. Fechou um pouquinho mais alto, tá vendo? Mais alto ainda que esse topo deixado. Isso é mais importante. Por quê? Porque eu tenho a continuação do movimento de alta, eu tenho um pivô de continuação. Então o que pode acontecer? Continuar daqui para cima e eu vim romper esse topo aqui. Vou fazer o desenho de novo para você entender. Depois eu vou mostrar no gráfico para você entender melhor. Mas é isso daqui, ó. Vamos fazer o desenho aqui. Então o candle de força. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Ficar mais fácil para a gente entender. Vou fazer o corpo maior aqui. Esse aqui é o candle de força, tá? Peraí, deixa eu fazer de novo. Ó, candle de força. Esse aqui é o candle de força. Vou fazer mais grossinho para a gente entender. E esse aqui que abriu é o doji. Tá? É o doji. Então aqui o que aconteceu? Olha aqui continuação para você entender. Esse candle aqui, ele rompeu o quê? Ele rompeu uma região, né? Ele é um candle de força, rompeu uma região, rompeu uma resistência no caso aqui. Então ele rompeu a resistência. Aí ele abriu aqui, foi lá em cima, fez a máxima. Eita lasqueira, hein? Pera aí. Vou voltar aqui. Ó, fez a máxima, foi lá embaixo, fez a mínima, fechou aqui, abriu o próximo candle, fez a máxima, fez a mínima, fechou aqui. Nota que é uma continuação do movimento. Nota que é uma continuação. Esse candle fechou com a máxima aqui. Esse candle já fechou fazendo o quê? Rompendo essa máxima. Rompendo essa máxima. E agora qual que é o próximo objetivo? É romper o quê? Romper essa máxima. Se ele já rompeu uma região que estava lateral com força, entrou volume, né? O candle mostrou volume aqui. Já rompeu, o próximo passo agora é o quê? Romper essa máxima aqui. Entendeu? Então, esse candle aqui a gente considera fantasma, tá? O candle fantasma, porque ele tem um corpo pequeno, quase não aparece, é um candle pequenininho e tal. Então, tem esse poder de dar continuação para o movimento. Então, assim, é o candle que aparece depois de um candle de força, forma o candle fantasma e a gente pode fazer uma entrada de compra nesse candle fantasma, tá? Então, mostrando aqui no gráfico para você, hoje aconteceu aqui, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, aqui nesse momento o mercado estava numa região lateral. A gente pegar aqui, ó, o mercado estava lateral nessa região aqui. Então daqui, aqui, ó, daqui aqui o mercado estava lateral, tá vendo?
O mercado veio, entrou nessa lateralização, ficou batendo no 44, batia no 15, batia no 44, batia no 15 e de repente rompeu com esse candle aqui de força. É um candle mostrou força, rompeu o que? Rompeu a região que estava lateral. Depois que ele rompe a região, a gente vem esse candle aqui que pode considerar um candle fantasma. Ele não está um candle assim considerado limpo, né? O gráfico ele nunca vai ser limpo, como a gente estuda sempre ali na teoria. Tudo na teoria é bonito, né? Na teoria é lindo demais, respeita tudo e não sei o quê. Mas depois do gráfico, na prática, a gente tem que entender as leituras, a gente tem que estar com os olhos bem treinados para a gente ter confiança para entrar, entender que aquele é o momento, para a gente entender o contexto do mercado, do gráfico. Então aqui, por exemplo, aconteceu esse candle, né? Então aconteceu aqui esse candle, o corpo grande, né? A gente vê que esse candle aqui, ó, então esse aqui é o candle de força, é um candle que rompeu o quê? Rompeu essa lateralização. O mercado estava lateral aqui e de repente ele rompeu aqui e já nasce o candle de continuidade. Então dentro desse candle a gente entende que, ó, olha o que aconteceu aqui embaixo, ó, o candle abriu aqui, né, foi lá em cima, foi lá embaixo, fez a mínima, abriu aqui, foi lá em cima, fez aqui e depois fez aqui, nota que ele rompeu e deu continuação na alta. Rompeu o quê? Esse topo, essa máxima e essa máxima e deu continuação. Então depois que ele rompe, toda vez, pode saber disso, toda vez que o mercado rompe uma lateralização, ele vai fazer o que? Ele vai voltar para testar o rompimento. E quando ele volta, geralmente é nessa pegada que a gente entra. A gente entende que o candle fantasma é a continuidade do rompimento. É a continuidade que saiu, né? Saiu de uma região que estava amarrado o preço ali, estava truncado, o mercado não saía, de repente saiu. E agora? Espere o candle fantasma. Então essa estratégia, esse gatilho, podemos chamar de gatilho, é um gatilho extremamente assertivo, porém você precisa entender, né, a hora certa de entrar. Hoje à noite eu vou estar com os alunos da mentoria Scalper Americano e vou estar me aprofundando nessa aula aqui, tá? Me aprofundando nesse gatilho. Eu tenho muito mais para te falar sobre esse tema. É um tema mais complexo, que a gente consegue se aprofundar mais, consegue entender qual o melhor momento para mim aproveitar essa estratégia e ter mais assertividade e um resultado maior, buscando um pouco mais, um lucro maior e com um stop pequeno. Então hoje está aqui já, ó, se você entrar dentro da mentoria Scalper Americano, inclusive tem um cupom rolando ainda aí, tá válido o cupom, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode pegar o cupom e entrar e fazer parte da nossa família SA. Hoje já está programado, ó, próximo evento, dia 10 é hoje, às 19 horas, eu vou estar falando mais sobre esse assunto, né? O assunto aqui vai ser o candle fantasma, a gente vai estar se aprofundando mais e melhorando ainda mais o nosso ponto de vista em relação a encaixar esse candle fantasma no contexto do mercado, que é importantíssimo. Além do mais, você vai participar, vai aprender todos os outros gatilhos que a gente tem na mentoria, vai ter todo o acesso aqui, time de entrada, aula de psicologia, trade, vai poder participar do grupo do Telegram exclusivo, vai poder já participar de todas as aulas durante 6 meses, isso mesmo, durante 6 meses você vai ter direito à sala ao vivo do Nasdaq e também direito à sala ao vivo do Ouro. E além do mais vai ter vários bônus aí, 5 bônus, suporte contábil. Então tudo isso aqui você já pode aproveitar se você cair para dentro agora da nossa mentoria Scalper Americano. Espero que você tenha gostado desse estudo, você entender aqui, essa estratégia é uma estratégia muito assertiva,
é preciso que você treine bastante, que você não coloque em risco aí as suas contas PA, né? Faça um gerenciamento, siga um plano de gerenciamento para você não ficar entrando toda hora. Tenha uma janela operacional para você também não ficar operando o dia todo, que isso também não... É interessante que você tenha aquele período, tenha a quantidade de trade, tenha a quantidade de stop, tudo isso vai te ajudar a você ter resultado nesse mercado, beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, liga as notificações, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida em relação a essa estratégia aqui, que eu vou te responder, beleza? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.